De fato, essa é uma preocupação do controle externo brasileiro. Eu, pessoalmente, que já fui auditor de controle do meu tribunal, membro do Ministério Público de Contas, acompanho esse tema, eu diria, pelo menos desde a promulgação da Constituição de 1988. A Carta Constitucional é muito clara ao dizer que essas contratações devem atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Não raras vezes se utiliza esse instrumento para suprir as demandas permanentes, os quadros da chamada burocracia administrativa que precisam ser recrutados por concurso público. Então, uma iniciativa como esta do TCE da Paraíba, com a parceria das entidades que estão promovendo o encontro, tem o grande mérito de trazer o assunto à tona, de colocar as disposições constitucionais, as limitações que a lei maior estabelece para essa matéria e sensibilizar para a necessidade de profissionalizarmos os quadros da administração pública. A Constituição prevê espaço para o cargo de comissão, função de direção, chefia e assessoramento, contratação temporária para aquela eventualidade, aliás, a palavra já está dita na própria Constituição, temporária, necessidade excepcional. E as demais investiduras sendo por concurso público. Então é dentro dessa dimensão que eu valorizo muito a iniciativa do TCE da Paraíba. A Atricom, no âmbito nacional, sustenta exatamente essa linha de posicionamento e tem estimulado a uma ação de orientação, mas também de controle e de fiscalização para que o princípio da impessoalidade, sobretudo, que é garantido pelo concurso, seja preservado. Na verdade, a Constituição é muito clara em relação às competências dos tribunais e nós temos procurado exercê-las com equilíbrio, com serenidade, mas com um elevado sentido de proporcionalidade e de responsabilidade. Por quê? Porque cabe ao controle externo, ao Tribunal de Contas, zelar, a Constituição mesmo diz isso, pela observância da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da publicidade que nós traduzimos hoje como transparência, sobretudo transparência ativa. Então, eventualmente, alguma situação pode ocorrer, mas como regra, o trabalho dos tribunais de contas é marcado exatamente pelo propósito de garantir a boa gestão, a boa governança, e eu tenho afirmado com tranquilidade, já com mais de 30 anos no controle externo, junto ao meu Tribunal de Contas, que os tribunais, na verdade, são instrumentos importantíssimos para o gestor de boa-fé melhorar a sua gestão e a governança. Toda vez que nós, do controle externo, incidimos em alguma matéria, naturalmente enfrentamos contradições, às vezes rejeições, porque é inerente ao processo de fiscalização. Não há controle sem algum nível de tensionamento, mas nós procuramos nos fazer respeitar pelo trabalho sério, profissional, impessoal e, sobretudo, em estreita colaboração com o Poder Legislativo, que a Constituição diz, na verdade, é o titular do controle externo da administração pública. A função de controle é uma prerrogativa do próprio Parlamento. E a Constituição é muito clara quando estabelece os requisitos para investidura nos tribunais de contas. Exige exatamente notórios conhecimentos de administração, direito, contabilidade, finanças ou de administração pública, reputação ilibada, mais de 10 anos de experiência nessas atividades que eu acabei de mencionar, idade a partir dos 35 anos e no máximo de 70. Então, qual é a posição que nós defendemos? Que toda vez que os responsáveis pelas escolhas, pelas indicações, forem exercitar a sua prerrogativa constitucional, e aqui faço um parênteses para esclarecer, 2/3 das vagas são escolhidas, preenchidas por escolhas do Poder Legislativo. No caso dos tribunais de contas dos estados, esse número é 4, por conta do fracionamento. 3 escolhas são do governador, mas uma apenas é da sua livre opção. As outras 2 são vinculadas ao Ministério Público de Contas e ao Corpo de Auditores Substitutos de Conselheiro. Então eu dizia, o que nós precisamos é dar cumprimento ao texto constitucional. Quem tem a responsabilidade de indicar e de nomear deve se ater a essas exigências constitucionais. Nós, da Atricom, do controle externo, inclusive no ano passado, editamos uma resolução orientando os tribunais de contas brasileiros a, quando da posse, porque a posse quem concede é o Tribunal de Contas, exigirem todos os documentos, o preenchimento dos requisitos constitucionais, mas isso não afasta a responsabilidade, pelo contrário, de quem tem o encargo inicial de fazer essa escolha e aprovação. É um ato complexo do ponto de vista do direito administrativo que exige a mesma responsabilidade, o mesmo cuidado, no sentido de se dar garantia à plena previsão constitucional. Eu repito, olhando-se o texto constitucional, nós vamos verificar que a investidura num Tribunal de Contas deve ser precedida por requisitos, por pressupostos muito claros e muito relevantes para que a função de controle seja exercida com toda, digamos assim, a plenitude. A nossa posição na Atricom é essa, que o texto constitucional seja respeitado.